No primeiro episódio dessa série, introduzi os elementos iniciais da franquia Digital Monsters, desde o começo sem pretensões, até o estabelecimento da Ilha Arquivo, dando uma base sólida para o futuro desenvolvimento da franquia. Nesse vídeo, o foco vai ser em explicar a construção de mundo estabelecido nos brinquedos Digimon Pendulum. Assim como no vídeo anterior, não usarei material dos animes ou mangás, na verdade, nem mesmo dos jogos. As fontes que estou usando são todas de edições da V-Jump, livros e a série Cardass da Bandai. Você pode conferir as fontes na descrição. Digimons são uma nova forma de vida recém-descoberta diferente de qualquer outra. Eles eram inicialmente vírus que estavam infectando softwares específicos. Hackers notaram essa existência e adicionaram inteligência artificial robusta para que pudessem quebrar sistemas mais seguros. E então espalharam eles por todo o mundo para destruir dados de computadores. Eles têm a capacidade de absorver dados e mudar suas aparências e naturezas, quase que evoluindo igual a seres vivos. Com o tempo, outras pessoas notaram que conseguiram adaptar esses programas para outras funções. Se os hackers os desenvolveram como vírus para atacar computadores, organizações de segurança, incluindo governamentais, desenvolveram programas que seriam como vacinas contra os vírus dos hackers. Também há aqueles que meio que domesticaram os programas e começaram a criá-los como pets digitais para coordenar os dados do computador, como para mandar e receber e-mails. Essas três funções dos programas se tornaram a base para a classificação de atributos, os tipos vírus, vacina e dados. Nessa configuração, os programas vírus devoram dados de maneira generalizada na internet. Os programas vacina são capazes de destruir os vírus e têm um instinto para sempre atacar eles. Por fim, os programas de dados, que são frágeis contra os vírus, incorporam a composição dos vacina para conseguirem se proteger. Isso estabelece uma relação de vantagem e desvantagem entre os atributos. E com o tempo, batalhas virtuais entre os programas se tornaram algo comum. No entanto, como originalmente esses programas eram apenas uma coleção de números e símbolos, entender eles era bastante difícil. Então, um cientista decidiu cobrir o núcleo central desses programas, conhecido como Digicore, com um wireframe que serve de esqueleto e uma textura que serve de pele. O Digicore é como a essência do Digimon, é a fonte de sua vida e enquanto eles existirem, os Digimons podem se manter em operação mesmo com seus wireframes e texturas destruídos. Tudo com base apenas na sua própria vontade de viver. Essa nova configuração simplificou essas formas de vidas que começaram a ser chamadas de Digital Monsters, os monstros digitais também conhecidos como Digimon. O primeiro dos Digimons que o cientista estabeleceu foi Botamon. Os Digimons têm uma habilidade de aprendizado de inteligência artificial. Quando eles absorvem dados da internet, incluindo outros Digimons, eles aprendem com essas informações e se adaptam. Eles podem até mesmo criar suas próprias formas, em especial, certos Digimons tomaram formas de personagens de jogos de RPG. Os Digimons podem viver em computadores ao redor de todo o mundo. Como computadores normalmente têm dados relacionados ao lugar em que estão, como computadores em pesquisa nos polos terem muitas informações sobre as camadas de gelo, ou como computadores em florestas tropicais terem informações sobre as florestas, os Digimons que habitam computadores em determinadas regiões se adaptaram e refletem o ambiente em que estão. É assim que Digimons como Yukidarumon e Kabuterimon tomaram forma. Mesmo Digimons de uma mesma espécie podem ser organizados numa linha evolutiva divergente dependendo dos dados que eles devoraram. Por exemplo, tanto Greymon quanto Tyrannomon são Digimons dinossauro que evoluem de Agumon, mas como os dados que eles devoraram eram diferentes, as formas evolutivas também foram diferentes. Conforme os Digimons absorvem dado e evoluem, seus níveis podem mudar. Os Digimons começam como uma Digitama, um ovo contendo seus dados básicos, e após rachar, eles passam por diferentes níveis. Originalmente haviam 5 classificações, mas um novo nível evolutivo foi determinado desde a última pesquisa. Os níveis são Estágio BB1, Estágio BB2, Estágio Criança, Estágio Adulto, Corpo Perfeito e por fim Corpo Supremo. Normalmente, Digimons recebem a classificação de atributo depois que atingem o estágio criança, mas também há alguns que classificam Digimons no estágio bebês como atributo. Ainda relacionado aos seus níveis, Digimons que atingem o estágio adulto conseguem utilizar uma habilidade de copiar dados para fazer uma cópia de seus próprios dados básicos para criar uma Digitama. Essa Digitama pode dar origem a um novo Digimon. Esse processo é entendido como o processo reprodutivo dos Digimons, e como qualquer Digimon consegue fazer isso isoladamente, os Digimons são considerados como não tendo sexo biológico e apenas realizam a reprodução assexuada. De todo modo, Digimons não têm tendências paternas e não costumam cuidar de seus ovos. Quando um Digimon é bem cuidado e está prestes a morrer, ele utiliza suas últimas forças para soltar um último ovo e dar continuidade para a próxima geração.
Muitas organizações estudaram os monstros digitais desde que eles foram descobertos. O Instituto de Pesquisa dos Digimons, também conhecido como Digilab, foi criado para explorar a ecologia dos Digimons. Dentre os vários pesquisadores que trabalharam lá está o Professor Pêndulo, conhecido mundialmente por sua pesquisa com os Digimons. Ele é acompanhado por outros pesquisadores, como Maria Jogretti, Dedegawara Monjiro e Nikaido Shinichiro. Eles foram responsáveis por revelar os segredos das pesquisas sobre os Digimons ao mundo, e após isso, muitas outras organizações também começaram a ser reveladas. Por exemplo, o curso intensivo dos Digimons, uma escola dirigida por Deidemon Soichiro que busca informar novos Digimon Tamers sobre toda a informação disponível sobre os Digimons. Muitas crianças estão estudando na escola com o objetivo de se tornarem Tamers de classe elevada. A família Nightmare habita a mansão de mesmo nome que está familiarizada com os Nightmare Soldiers. Eles ajudam visitantes a aprender mais sobre esses Digimons. O time de investigação dos Digimons tem como objetivo investigar a ecologia dos Digimons, mas na verdade são todos estudantes do ensino primário e só estão ativos nos feriados. Por fim, o grupo de defesa dos Digimons foi estabelecido com o objetivo de não só investigar a ecologia dos Digimons, como também proteger a paz do mundo digital diariamente. O começo da pesquisa com os Digimons começou com o desenvolvimento do programa para computador conhecido como Digimon Capture. Ele é um software que projeta uma visão simplificada do mundo dos Digimons na tela do computador, e então é utilizado para capturar os Digimons que são observados. O Digimon capturado é comprimido na forma de um digitama e enviado para o programa Digimon Loader, que é utilizado para manejar a interação do Digimon com o espaço isolado em que ele é colocado. Originalmente, a tecnologia foi estabelecida para ser usada em computadores, mas conforme ela foi sendo aprimorada, ela foi otimizada ao ponto de poder ser utilizada em dispositivos portáteis que podem ser usados em todo momento, em qualquer lugar. Para pesquisar os Digimons em um ambiente que se parece com a realidade, foi estabelecido um projeto para visualizar o seu mundo e dar um ambiente similar ao nosso. Espaços virtuais foram criados de forma artificial na rede, e o primeiro apresentado foi a Ilha Arquivo. Seu ambiente foi catalogado, e então simulados os espaços isolados de 5 versões do primeiro dispositivo portátil usado para pesquisar os Digimons, a máquina Digital Monster. Uma segunda região foi estabelecida depois. Inicialmente ela foi chamada de Ilha Pasta, mas foi oficialmente nomeada de Continente Pasta. Os Digimons que habitavam esse continente eram muito mais poderosos que aqueles que habitavam a Ilha Arquivo, então utilizar o dispositivo original para capturar e pesquisar eles não era possível. Por essa razão, um novo dispositivo chamado Digimon Pendulum foi criado. Eles não só são capazes de manejar os Digimons dessa nova região, como também tem duas novas funções. A primeira envolve a fusão dos Digimons. Uma tecnologia parecida já existia nas versões do Sega Saturno, e tem como objetivo fundir Digimons para dar origem às novas espécies. Entretanto, enquanto na versão do Sega Saturno os Digimons fundidos dão origem a uma nova Digitama, a tecnologia do Pendulum funde os Digimons para criar um Digimon em um nível mais elevado. É o sistema conhecido como Jogress, que é a abreviação de Joint and Progress, unir e progredir. A outra tecnologia utiliza um sistema que transmite a vontade do Tamer para o Digimon, podendo coordenar ele durante o combate. Esse sistema é conhecido como Sistema Pendulum e dá nome ao dispositivo. O Tamer pode até mesmo transmitir a sua própria vontade de viver para o Digimon, o que às vezes pode fazer ele sobreviver a situações de quase morte. Apesar de que o mundo dos Digimons e o mundo da realidade sejam diferentes e até o momento seja impossível um Digimon habitar o mundo real, situações como essa põem em dúvida a natureza dos Digimons e como eles se relacionam com os humanos. O Continente Pasta é um espaço virtual criado para deixar os Digimons fáceis de serem estudados como animais da nossa realidade. Normalmente, Digimons costumam habitar esse espaço apenas até o estágio criança. A maior parte dos Digimons de nível maior estão em espaços isolados sendo criados por Tamers. Mas no caso de Digimons que foram abandonados, eles se encontram soltos no espaço da rede e podem se tornar em vírus terríveis, demorando todo tipo de dados para viver. O fluxo temporal no mundo dos Digimons é muito mais rápido que o nosso, com Digimons às vezes desaparecendo logo após nascerem. Isso pode ter causado a extinção de muitas espécies. No continente Pasta existem 5 regiões principais, cada uma determinando uma certa classificação de Digimon.
Os Nature Spirits representam o mundo natural do mundo Digimon, com suas florestas, montanhas e rios. Ou seja, os Digimons que habitam elas são do tipo anfíbio, inseto, planta e dinossauro. Mas ainda existem outros conceitos incluídos. Por exemplo, também estão incluídos o espaço estelar, de onde vêm Digimons como Starmon. Um caso especial é o Digimon Picoromon, que tem a habilidade de se deslocar livremente pelos dados, podendo acessar qualquer lugar, espaço e tempo. Ele até mesmo imediatamente se adapta a esse lugar, sendo que os Picoromons que vivem no continente Pasta são muito mais poderosos do que os que vivem na Ilha Arquivo. E vivendo no Oceano da Neve que separa esses dois espaços, estão os Deep Savers. Esse oceano é a conexão de todos os computadores do mundo, e é considerado como sendo o local onde os Digimons nasceram pela primeira vez. A terceira classificação é o Nightmare Soldiers, mas apesar de que se refere a Digimons que habitam certas regiões do continente, também se refere de maneira geral a Digimons que vieram de outros espaços, outros mundos e dimensões. Estes são Digimons que são inexplicados pela ciência, com dados misteriosos que não podem ser analisados. Eles são os Digimons dos tipos Demônio, Fantasmas e Magos. Digimons do tipo Mago normalmente vêm de locais como Witirene, por exemplo, Wizardmon, que utiliza uma linguagem de programação avançada conhecida como magia. Esses Digimons têm suas formas alteradas quando chegam de outros mundos. Então certos Digimons como Piemon escondem uma natureza completamente diferente do que aparentam ter. Também temos nos Nightmare Soldiers Meramon, que é revelado como tendo sua origem no Firewall, que protege a network contra o acesso não autorizado de hackers. Por fim, muitos dos Nightmare Soldiers vieram do mundo das trevas conhecido como a Dark Area. Quando dados são destruídos, eles são deletados, apagados da existência, e o inferno para onde eles são levados é a Dark Area, o cemitério de dados apagados. Esse misterioso reino está cheio de poder das trevas, o Dark Side Power, e é utilizado para criar Digimons de pura escuridão como Bakemon. Esse poder pode infectar Digimons que vêm de fora. Quando alguém acessa a distorção espacial onde a Dark Area está localizada, ele pode ser tingido pelas trevas, se tornando um Digimon de escuridão. Isso normalmente também acontece por causa da habilidade dos Digimon de se adaptarem. E nesse caso temos a formação de Digimon se tornando anjos caídos como Devimon. E ainda existem alguns Digimons como Pico Devimon e Phantomon que ativamente buscam trazer outros Digimons para a Dark Area, seja atraindo com suas palavras ou literalmente apagando eles da existência. Muitos Digimons utilizam o poder das trevas de maneiras variadas, mas sempre trazendo um grande desastre ao mundo digital, como Minotaurmon, que causa tremores em todo o mundo, ou Etemon, que utiliza uma bola de escuridão para apagar toda a existência de seus adversários. Entretanto, criar um Digimon das trevas é um trabalho muito difícil, com algumas espécimes como Lady Devimon sendo raramente vistas em computadores pessoais. Entretanto, conforme a maldade daqueles que usam a internet se espalha, Digimons irão nascer dessa maldade, como os níveis bebês Urumon ou níveis adultos como Devidramon. A Dark Area também pode ser utilizada como uma prisão, como no caso de Demon, que uma vez foi um anjo de alto escalão, mas após se rebelar contra a existência que criou o mundo digital, foi apagado e exilado para a Dark Area. Retornando ao continente Pasta, temos os Wind Guardians, monstros que vivem nos céus e florestas do mundo Digimon. Eles são Digimons que assemelham a pássaros ou plantas, incluindo as deidades guardiões do vento. Por fim, a última região é uma área fabril onde teorizam que se criam poderosos Digimons. Esse Império de Aço até mesmo declarou guerra contra o resto do mundo Digimon e é composto de Digimons com o corpo metalizado. Isso inclui Digimons que já nasceram metalizados como Hagurumon ou Digimons que foram aprimorados por máquinas como Metal Greymon e Megadramon. Temos muitos exemplos de Digimons poderosos habitando essa região, como Clockmon, o Digimon que governa sobre o espaço-tempo de toda a rede de computadores. Seus poderes são tão grandes que ele se limita a não participar de guerras com medo de colapsar todo o mundo Digimon. E de fato, temos outros exemplos de monstros com essa capacidade, como o Megadramon, que foi criado exatamente com o objetivo de destruir todo mundo. E por fim, Mugendramon, um Digimon que foi criado a partir da tecnologia de outros 5 Digimons. Ele é um Digimon muito inteligente com um Digicore coberto de energia maligna, que o garante poder infinito que utiliza em seu Mugen Cannon. Com esse poder ilimitado, ele é capaz de derrotar seus inimigos com um único tiro, e tal poder lhe garantiu o título de Digimon mais poderoso, mas isso não durou para sempre. Inicialmente haviam 5 classificações para o Pendulum, mas uma 6ª classificação foi criada com a revelação da misteriosa organização Fusebusters. Eles são a força de elite mais poderosa, cobertos por uma luz brilhante e o poder da justiça para repelir o mal. Eles descendem dos céus carregando o poder divino.
Esses Digimons se manifestam quando encontram algum mal no mundo Digimon, como Digimons vírus que pretendem destruir os programas do computador central. Eles usam seus poderes sagrados para apagar a existência do mal, devolvendo ao nada. E dentro dessa organização está o Cavaleiro Santo, reconhecido como o Digimon mais poderoso, o Megamon. Muitos dos Digimons dos Virus Busters são Digimons sagrados, como bestas sagradas ou anjos. De maneira geral, eles parecem estar ligados por um misterioso equipamento conhecido como um Rolling Ring, que tem inscrições misteriosas. Os anjos são coordenados por Holy-Angemon, um Digimon arcanjo que aplica a lei no mundo digital em busca da ordem. Ele age como porta-voz da consciência da luz que busca a ordem do mundo digital, possivelmente a existência que Digimons reconhecem como Deus. E contrapondo os anjos estão aqueles que seguem a consciência das trevas que busca a distorção do mundo. A complexidade do mundo Digimon se mostra cada vez maior conforme a pesquisa avança. Para tentar buscar respostas, pesquisadores se voltaram a pesquisar o passado do mundo Digimon e assim buscam informações sobre a era antiga do mundo digital, quem governou nessa era e os Digimons que existiam durante essa época, aqueles que pertencem à espécie ancestral.